Eu quero falar sobre isso aqui porque é algo que nós também podemos entrar, tá? Nós podemos entrar dentro desse conjunto aí e também conseguir fazer um trabalho como capelães, já dentro de algumas normativas também, dentro daquilo que é legal, poder contribuir também para a educação do preso, né? A educação do reeducando aí. Tá? E, então, a gente pode ver aí, olha, por que levar essa educação para dentro do presídio, né? Ou dentro do sistema prisional? Porque vai trazer para o preso ali uma boa formação educacional, vai oferecer melhores condições, né, de inserção social, e por isso também vai prevenir aí a reincidência. Segundo passo, a educação ela diminui a ocorrência de rebeliões, né, dentro dos presídios, promove também atividades de interação e reflexão, que oferece melhores perspectivas sobre o futuro desse preso também, né? Os presos em atividade de educação, ele pode reduzir também o tempo de pena cumprida, né? O que diminui também a superlotação dos presídios. E, em quarto lugar, aí, a educação ela é um direito humano garantido a todos, sem distinção de condição social, nacional, cultural, de gênero ou étnico-racial. Eu trouxe, claro que eu tenho mais coisa para mostrar aí, só parando nesse slide. Veja bem, dentro de um sistema capelânico, né, de uma assistência religiosa dentro dos presídios, acoplando ao sistema que já existe, há uma possibilidade muito grande também, como capelania, nós contribuirmos para o avanço dessa educação dentro dos presídios. Existem outras coisas que podem ser, né, eu digo, agregadas dentro desse sistema que já existe, que pode contribuir ainda mais para um trabalho muito mais eficaz, porque nós vamos associar tanto a questão linguística, uma questão educacional de aprendizado dentro de uma, vamos falar assim, uma condição e uma leitura daquilo que já né, exposto a todas as pessoas num tema escolar, mas nós podemos também levar para dentro dos presídios algo que esteja trabalhando paralelo com a educação, trabalhar a questão da educação religiosa e isso com capelania. É possível fazer isso porque nós já fizemos, né? Já fizemos várias vezes isso aí, e dentro do presídio é uma coisa tão interessante que, mesmo com todos os riscos, mesmo com todas as dificuldades, é possível, né, trazer para dentro desse trabalho prisional muitas boas ideias e fazer com que o trabalho ele seja um trabalho muito mais glorioso. Vocês vão ver que dentro da questão do trabalho prisional, nós vamos trabalhar com diferentes classes de reeducandos que têm bons comportamentos, e esses bons comportamentos que eles têm, isso ajuda na diminuição da pena, como nós vimos aqui, né? Nós vimos aqui o passo número 3 aqui, essas atividades de educação, ela contribui, né, para uma ressocialização melhor do preso, e quando ele trabalha essa área, quando ele volta totalmente a dedicar aos estudos ou ao bom comportamento, consequentemente, eles vão ter, né, redução da sua pena e vão melhorar muito a sua estima também. Então, há uma possibilidade que a capelania ela trabalhe dentro dos presídios, contribuindo também, não só para essa educacional aí do sistema, essa educação do sistema prisional, mas também pode ser um trabalho de assistência religiosa aí que possa contribuir muito. Como que funciona essa educação dentro das unidades aí? Nós vemos que elas são acessadas pela população prisional, né, ou seja, a população carcerária, e pode ser dividida em duas modalidades. Primeiro, aí nós vemos atividades formais, né, que compreende aí alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, cursos técnicos, capacitação profissional, né? Pode ser em modalidade presencial, como também pode ser à distância. Hoje existe uma adequação muito boa dentro dos presídios, né? Atividades complementares também é uma boa, porque compreende os programas de redução de pena através de horas dedicadas a projetos de leitura,
também esporte, e além de atividades complementares como a videoteca, atividades de lazer e cultura. Estou mostrando isso para vocês verem como funciona dentro de muitos presídios. Não sei se todos os presídios de todos os estados compreendem todas essas coisas, mas estou mostrando para vocês. Como é que acontece essa remissão da pena aí? O tempo de pena ele é descontado, né, e varia muito conforme cada modalidade de estudo, né, e funciona da seguinte maneira. Nas atividades formais de ensino, nós vamos ver que a cada 12 horas de atividade escolar, o preso ele tem direito a um dia reduzido de pena. Então, assim, imagina isso dentro de um sistema ali de educação, do sistema prisional, imagina se, com tudo o que ele está aprendendo, com tudo que ele está fazendo ali, ele tem essa possibilidade de reduzir a sua pena. É lógico que não vamos prezar simplesmente só pelo estudo, mas nós vamos levar uma educação espiritual para ele, indiferentemente de religião, tá? Hoje a gente não fala nem mais a questão religiosidade, sim espiritualidade, porque vai entrar aí vários dogmas cristãos, né? Vamos dizer assim, existem várias religiões que vão entrar dentro desse trabalho. Imagina se ele, estudando, ele adquire aí um bom comportamento, né? E que esse ensino vai reduzir a sua pena, imagina ele ainda com um comportamento muito melhor, como nós vemos a diário, muitos presídios que têm uma ala de presos e momentos em que eles têm culto, um culto com muitos presos dentro da cadeia, pessoas que se converteram a Cristo de verdade, são efetuados batismos, né, dentro da prisão. É uma coisa maravilhosa que pode ser feito dentro do presídio. Se ele, né, ele alcançando aí essas modalidades de estudo, ele consegue reduzir a sua pena, imagina ele, então, com a vida transformada por Deus. Muito mais, certo? É uma pena, né, que 1 em cada 10 presos do Brasil ele possui acesso a essa formação educacional. Aí nós vemos que em 11 dos 27 estados brasileiros, esse direito ele é negado a mais de 90% dos presos. Aí depende muito do presídio, depende muito das condições deste preso também, né? Eu falo porque eu já fiz alguns trabalhos dentro de alguns presídios que o preso não estava nem aí para mim. Eu estava ali, inclusive até atrapalhava em algumas situações, o preso até atrapalhava, né? Mas, em compensação, existiam muitas outras alas também dentro do presídio, que eles cantavam com voz forte, eles mesmos puxavam os hinos que nós estávamos para cantar, né? Eles decidiam palavra que eles queriam que fosse ministrado para eles em forma de estudo bíblico também. Então, é uma coisa muito bonita, né? Infelizmente, eu sei que isso não acontece em todos os presídios, não acontece com todos os presos, mas eu digo sempre, tá? Eu digo sempre que a formação do capelão, eu vou falar de capelania, né? Como nós estamos falando de capelania, a formação do capelão, ela é muito importante nesse momento, porque se o capelão ele é bem ensinado, ele tem uma boa formação, né, dentro dessa área de capelania prisional, ele consegue fazer coisas lindas e maravilhosas dentro dos presídios e, assim como muitas outras instituições, né, assim como muitas outras classes, né, de trabalhos que pode ser feito como capelão, eles estão gritando, pedindo ajuda. Imagina, dentro do presídio, que é uma área, não vou dizer muito frequentada, não é muito frequentada, e outra coisa, é uma área muito difícil de se trabalhar. Nós vemos aí, 50% das unidades prisionais brasileiras, elas possuem sala de aula, né, destinada a um programa de educação. 50%. Menos de 1% dos presos têm acesso ao ensino superior, né, e a oferta dessa modalidade de ensino, ela é inexistente em 19 a 27 unidades da federação. 1% também é o número de presos cursando o ensino técnico, que é oferecido em somente 13 das 27 unidades federativas brasileiras. Cerca de 51% dos presos matriculados no ensino formal, eles estão ainda cursando o ensino fundamental, tá?
vamos dizer, um terço aí das unidades prisionais possuem bibliotecas disponíveis e estrutura necessária para a remissão de pena por leitura. Vemos que aí o Paraná, né, é o estado com o maior número de presos matriculados no programa de remissão por leitura, com um total de 1.782 presos. 9% das unidades prisionais apresentam salas de informática, enquanto só 18% possuem espaço destinado à sala de professores. Apenas Sergipe e Mato Grosso do Sul informaram que há pessoas privadas de liberdade exercendo atividade esportiva. Veja só, eu até gostaria de entrar um pouco nesse tema. Eu lembro que aqui, vamos dizer aqui em Coração de Jesus mesmo, né? Nós tínhamos um diretor aqui que o camarada ele corria atrás, era muito enjoado mesmo, e conseguia as coisas que estavam precisando para esse presídio. Eu estou falando de uma experiência como presidente do CONCEP e também como vice-presidente da população carcerária, nós vimos isso acontecer. A capelania, nesse caso aí, eu sei que nosso trabalho é um trabalho voluntário, nós sempre trabalhamos com ajuda humanitária, né? Trabalhamos sempre também visando que outras pessoas nos ajudem a fazer o nosso trabalho, mas imagina, dentro dessas porcentagens, né, de presídios que não têm salas de informática, presídios que não têm, muitas vezes, aí, esse recurso que é necessário para ajudar e contribuir na ressocialização desse detento, né, desse reeducando. Eu digo que nós temos hoje na capelania pessoas aí que são pedagogos, temos pessoas dentro da capelania que possuem uma estratégia fantástica na área de capelania e podem contribuir muito para que esse trabalho também seja efetivado. Infelizmente, às vezes o Estado ele é falido, ou priorizam outras coisas, ou não dá importância. Se nós olharmos para o lado, né, humano nessa situação, nós vamos ver que ali de trás das grades tem uma pessoa que ele é um ser humano como nós, né? Nós vamos ver a importância de trabalhar na empatia, sentir a dor do nosso próximo, coisa que Jesus mesmo ele disse na sua palavra. Nós vamos ver tanto o apóstolo Tiago falando firmemente sobre isso, vamos ver Jesus falar sobre isso, o escritor aos Hebreus falando também, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns versículos, e nós vemos que existe em nós, né, uma possibilidade muito grande, nós temos uma grande responsabilidade de poder fazer acontecer. Pense bem comigo, se nós formarmos uma boa equipe, hoje eu estou levando essa aula aqui mais na prática, mostrando algumas coisas do que acontece dentro do sistema prisional, aquilo que tem lá dentro do sistema prisional, ao mesmo tempo mostrando também a necessidade de outras coisas que não tem, que nós, como capelães, podemos contribuir para o avanço disso tudo. Então, imagina uma boa equipe formada de capelães que possam levar essa ajuda, assim como eu vi vários diretores de presídios que buscaram com empresários, buscaram mesmo no poder público, né, buscaram ajudas para que a cadeia, né, o presídio, ele fosse adequado em algumas situações, para dar vamos dizer assim, melhor condição de aprendizado, de educação, porque há uma preocupação com isso, né? Uma preocupação com isso. Esse preso que vai sair para as ruas, né, que ele cumpriu a sua pena, o que ele vai fazer lá fora? Quem vai receber ele? Nós sabemos muito bem a rejeição que tem, né, desse preso fora dos presídios, quando ele alcança a sua liberdade, o seu alvará de soltura, ele vai sair para a sociedade e nem todos estão aptos para ajudá-lo. Se nós temos um sistema de capelania que pode contribuir também para o avanço e crescimento desse preso, amanhã ele pode ser um empresário, ele pode, de fato, né, se converter a Cristo, ser um grande servo de Deus. Eu falo isso porque eu tenho aqui, no nosso campo das Assembleias de Deus, aqui no norte de Minas, pessoas que foram presidiários, pessoas que aprenderam a ler a Bíblia na cadeia, pessoas que se tornaram empresários depois e eram presidiários, pessoas que são pastores hoje, e é pastor regional de igreja,
que era um presidiário, era um maconheiro, era um cheirador de pó. Então, veja só, né, estou usando uma linguagem bem direta, e nós podemos contribuir. Alguém investiu nessa pessoa, alguém investiu nele, alguém pagou um preço de oração, alguém pagou um preço de ensinamento para esse preso. Tenho certeza, porque essas pessoas aprenderam a ler a Bíblia como? Eu vou contar algumas experiências para vocês também, que eu tive dentro do cárcere, né, com a distribuição de literatura cristã. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá bom? Aqui eu peguei algumas fotos, eu procurei ser bem cauteloso. Tem presídios aqui de porte maior e tem presídios de porte menor. Eu não quis colocar muitas fotos porque eu estava uniformizado, né, com um outro traje, eu não quis colocar essas fotos, não. Mas uma amostra, mais ou menos, de alguns trabalhos que nós fazíamos, distribuição de literatura e outras coisas mais. Olha o que o escritor aos Hebreus disse: lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Aí Jesus usa a palavra lá em Mateus 25:36, eu estive nu e me vestiste, estive doente e cuidaste de mim, estive na prisão e me visitaste. Qual que é a finalidade da capelania prisional? Não existe outra finalidade senão alcançar os que estão atrás das grades, prestando a eles assistência espiritual e social, né? Pregando, né, aos presidiários as boas novas do Evangelho, independente de religião, condição social, raça, cor e sexo. Olha, essa palavra sexo é uma palavra que hoje ela transmite uma preocupação muito grande para nós. Por quê? Porque na mudança das leis e de algumas leis que foram aprovadas, existe a questão da ideologia de gênero, né? A escolha da pessoa ser o que ele quer e decidir: hoje eu quero ser mulher, né? O outro quer dizer: não, eu quero ser homem. Então, isso aí houve uma certa complicação hoje. Por quê? Eu estava conversando com um amigo, né? E ele comentava para mim sobre o trabalho lá dentro do presídio, ele como, né, uma pessoa que trabalha ali. Aí tem a ala, tem uma cela que é de transexual, né? Os trans. Tem salas de todos os jeitos ali aonde são colocados presos. Aí eu digo para vocês, com essa questão aí, né, de ideologia de gênero, para que a pessoa ele decida o que ele quer, a igreja ou mesmo a capelania, para fazer um trabalho com essas pessoas, nós vemos aqui que essa questão da assistência espiritual, dessa assistência social, levando o evangelho para essas pessoas, nós vimos aqui que a finalidade, independentemente da religião, independente da condição social, da raça, cor e sexo, né? E aí, é preciso sim um bom preparo. Nós, para cumprir essa missão, né, e tendo esse público-alvo de reeducandos, principalmente nessas características que eu disse para vocês aqui, é preciso sim ter um bom preparo, é preciso ter um bom treinamento, é preciso que o capelão ele tenha algumas orientações, né, para que ele não venha incorrer, né, em algumas situações adversas. Nós vemos que dentro do presídio, como finalidade, eu disse aí para vocês a questão dos reeducandos, mas também ali está o agente prisional, que hoje, aqui em Minas Gerais, principalmente, se tornaram polícia, né? Hoje eles são polícia penal. Nós vemos questão de funcionários que trabalham ali, nós vemos os familiares, não só dos presos, mas nós vemos também familiares dos funcionários, os agentes penitenciários e etc. Então, assim, quando a gente vai fazer um trabalho dentro do presídio, nós temos que pensar que nós temos um grupo de pessoas, né, nós temos vários itens dentro desse grupo de pessoas que eles precisam ser alcançados também. Eu conheço histórias tristes, conheço histórias fantásticas também, mas é necessário ter um trabalho com uma boa capacitação,
e nós precisamos entender que esse trabalho de capelania prisional, ele não é um trabalho para qualquer pessoa, tá? É preciso ter muitos cuidados, é preciso ter uma cautela muito grande para se trabalhar dentro do presídio, mas nunca vamos esquecer, assim como na escola, assim como dentro das unidades militares, hospitalares, nós sempre trabalhamos com todas as pessoas envolvidas ali dentro daquele edifício ou dentro daquela instituição, né? No caso, por exemplo, do prisional, nós vemos aqui o reeducando, vemos os agentes, né, penais, agentes ali penitenciários, nós vemos os funcionários e também vemos os familiares. Então, é preciso entender que é um grupo de pessoas que ele precisa ser alcançado, todos eles, tá bom? Uma orientação aqui, usar preferencialmente como literatura a ser entregue ao reeducando a Bíblia Sagrada, né? Só que para entregar essa Bíblia aí também existem algumas normas. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Outra coisa, é preciso respeitar as exigências dos presídios, né, onde se pretende realizar o trabalho, colhendo-se informações detalhadas quanto à visitação. Outra coisa, receber indicação de nomes de reeducandos a serem visitados, né, através de familiares ou membros da igreja, ou mesmo nas filas, né, dos presídios em dias de visita. O capelão pode fazer isso aí, né, e ele deve fazer isso aí para que o trabalho dele seja um trabalho melhor. Ele pode programar a visita, né, de preferência em conjunto com os familiares também, que é muito bom, eu já fiz isso. Inclusive, até foi programado o Dia dos Namorados, né, aquela visita ali no banho de sol com a família, coisa linda, né, a esposa ali ou a companheira do preso. Nós fizemos um trabalho bonito com relação a isso aí também. Os presídios, normalmente, eles estabelecem número de visitas, tá, por reeducando, e sendo muitas vezes aí o nome dos visitantes indicado pelo próprio reeducando também, tá? Então, verificar qual tipo de alimentação pode ser levada e qual a embalagem também que deve ser usada, isso é muito importante. Quando eu falo aqui, eu tenho uma outra parte que ainda que vai falar sobre algumas orientações aqui, mas nós fizemos um sistema de entrega de literatura dentro do presídio de uma forma diferente, depois que nós tivemos alguns momentos bacanas lá, né? Eu conheço presos que ele fumou a Bíblia toda. Jeremias fala que ele comeu o livro, né? Ele engoliu o livro. Esse preso, literalmente, ele fumou a Bíblia toda. Página por página, esse fumou a palavra. Doidão. Ele ficou muito maluco, né? Ele fumou a palavra. Ele ficou, né? Ele ficou no êxtase da palavra. Literalmente, esse estava vibrando igual Toyota na banguela, né? Mas aí, depois que essas coisas começaram a acontecer, nós decidimos fazer uma biblioteca ambulante, né? Uma biblioteca móvel. Aí essa biblioteca, ela era levado para os presos no banho de sol, certo? Levado para ele lá no banho de sol, para ele ler e após leitura ele devolveria novamente no carrinho e esse carrinho era recolhido pelo agente, né, daquele lugar. Então, assim, existem várias formas de se fazer. Nunca deve entregar nenhuma literatura para um preso você mesmo. Tudo tem que passar por uma revisão, tá? Isso é muito importante. Aproveito para dizer que nos trabalhos, né, de capelania prisional, você nunca deve aceitar nenhum bilhete do preso, né? Você pode, né, aquele famoso aviãozinho, vai para lá, vem para cá, dá notícia, ou muitas vezes você pode acabar sendo escravo do preso ali, em um momento que não deveria, tá? Porque você caiu na questão de dar ouvido para ele em algumas situações e aceitou. Então, eu aconselho todos aqueles que vão trabalhar dentro da capelania prisional, eu aconselho que você, sempre que receber algum bilhete do preso, alguma coisa, passe primeiro pelo agente, pelo polícia penal ou pelo agente penitenciário, que ele recolha esses papéis escritos, porque o preso ele gosta muitas vezes de colocar pedido de oração, ele coloca pedido de oração da família, ou muitas vezes pode até escrever carta para que você leve para os seus familiares. Nunca entre nessa situação.
né? Eu sempre deixava que os agentes pegassem, né, as anotações do pedido de oração e muitas outras coisas, para que eles mesmos vissem o que eu estava pegando, o que estava sendo trazido para mim. Então, isso é muito importante. Não deve misturar as coisas, tá? Porque é um trabalho muito perigoso. Vou falar de algumas orientações para vocês também a mais aqui, tá? Sempre que você for para visitar um presídio, nunca se esqueça, né? Documento de identificação, ele é muito importante. Não leve celular, tá? Não pode entrar com o celular para dentro do presídio, momento de visita, não pode, isso é proibido. Evitar ser portador de qualquer encomenda, eu já falei um pouquinho antes aí, como carta, bilhetes, né, entregues aí pelo reeducando. Tudo que for de origem duvidosa, você não pode receber isso de maneira alguma. Você deve passar pelo sistema prisional e eles possam ver, né, todas as coisas que você está pegando ou que você também está entregando, né? Vocês viram algumas fotos minhas ali entregando Novo Testamento, exemplares da Bíblia. Então, tudo isso é supervisionado para que não haja nenhum problema futuro. Porque se você fizer alguma coisa inadequada, além de perder, né, a sua privacidade ali de fazer a visita, você não entra mais no presídio de maneira alguma. Você é proibido não só nesse presídio, como em todos os outros mais. Então, é importante respeitar rigorosamente também o horário de visita, né? Quanto à entrada, à saída do presídio, dar assistência à família do detento, isso é muito importante, tá bom? Então, assim, existem coisas que é preciso ter cuidados. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Em toda a minha vida de visitação em sistema prisional, né, em cadeias, em penitenciária, eu nunca fui revistado. Por que nunca fui revistado? Porque sempre eu andei aliado com a direção do presídio. Como aliado à direção do presídio? Nós mostramos uma conduta séria, de um trabalho sério, mostrando realmente seriedade naquilo que nós fazemos, certo? Então, assim, eu aconselho às pessoas que vão fazer um trabalho dentro dos presídios, que você, primeiramente, procure a direção do presídio, que você converse, mostre os seus planos de trabalho, aquilo que você realmente quer fazer ali, o que você quer contribuir, né? Tanto na ressocialização do preso ali, ou mesmo contribuir com as instalações do presídio, mostrando que você tem boa intenção de ajudá-los. Agora, quanto ao trabalho, não pense que você não está sendo investigado ou que você não está sendo ali, né, observado, que você está. Então, assim, todo o trabalho que você fizer, você deve fazer com muita precaução e saber fazer, de fato, esse trabalho para que não gere problemas para você. Existem muitas condutas dentro do presídio, por exemplo, em alguns trabalhos que nós vamos fazer, não ficar perto da cela, não orar na cabeça do preso, isso é proibido, você não pode chegar na cela, o preso ele pode te tomar como refém. Existem pessoas intencionadas e existem pessoas mal intencionadas também, né? Então, existe perigo, por mais que esse preso ele ofereça a você, né, uma tranquilidade, ou que mostre para você que está tudo em paz e está tranquilo, mas você não sabe, pode vir um outro de trás que está mal intencionado e te pega ali, faz de refém e arruma uma rebelião dentro da cadeia, e aí, como é que você vai fazer? Então, existem muitas coisas aí, tá? Vai orar pelo preso, ore de longe, né? Ou ore em conjunto com todos eles. Nós sempre colocávamos a caixa de som bem distanciada, ficávamos em uma ala onde pegava todas as celas, né? Então, assim, passávamos, sim, de frente das celas, no corredor, dando uma assistência para eles, orando, observando, né, e mostrando para eles que você está ali interessado em ajudá-los, em mostrar para ele que ele é importante para Deus, mas esses cuidados eles são muito importantes. Você não pode cochilar nesse sentido, porque é muito perigoso e você pode trazer um problema para a unidade prisional que você não sabe. Então, existem muitas outras coisas aqui que a gente
pode estar falando aqui. Essa questão aí de cartas e outras coisas a mais, isso é muito perigoso mesmo, deve tomar muito cuidado com isso aí. Alguns trajes de visita aí, né? E a questão comportamental aí, o seu comportamento dentro do presídio também manda muita coisa, tá? Importante você prestar aí o devido cuidado com as roupas que você vai utilizar no dia a dia da visita, tá? Já que em caso de descumprimento dessas regras, a visita poderá ser negada ou o visitante poderá ser suspenso, como eu disse para vocês aí, de uma vez por todas, ele não vai poder fazer nada mais e nunca mais também, tá? Com relação a presídios, eu vou falar de Minas Gerais, né? Porque, como eu disse para vocês, diverge muito de presídio para presídio, de olho na hora aqui para não passar. Então, diverge muito de presídio para presídio. O que acontece aqui? Quanto à questão de trajes, roupas que parecem uniformes de funcionários, né? Calça azul marinho, camisa branca, camiseta uniformes militares ou mesmo camuflado, é proibido. Sapatos de salto alto, né? Tipo plataforma e com grande volume, proibido. Sutiã com hastes de ferro, proibido. Anéis, relógios, joias, óculos escuros, tiaras, arcos, prendedores de cabelo metálico ou com suporte de ferro, piercing, proibido também, blusa com capuz, né, ou touca e forro duplo, é proibido, mini blusa, mini saia, isso aí não vai ter problema com as capelãs, né? Saias longas, rodada, modelo cigano, também é proibido, roupas transparentes ou com muito decote, proibido, apliques capilares, proibido também, tá? O comportamento dos visitantes, ele deve ser educado com o máximo respeito com todos os presos, com os funcionários do presídio e os outros visitantes. Questão de trajes, observa bem aí. Por que essa proibição? Vocês não têm ideia o que o preso pode fazer. Eu estava pesquisando e vendo aqui, e devido também ao tempo de trabalho dentro de presídio, qualquer coisa vira arma na mão de um detento. Se ele estiver mal intencionado, tem tempo suficiente para investigar, tem tempo suficiente para pensar e para fazer. Então, essas proibições são boas porque pode gerar perigos lá na frente, tá bom? Produtos que podem ser entregues aos presos. Produtos alimentícios, né? Nesse caso aí, objeto de higiene pessoal e limpeza, objeto de uso próprio e comum, vestuário e roupa de cama, né? Isso aí tem que ser controlado pelo setor de inclusão, né? O núcleo de segurança. Dentro de unidades femininas também, a gente vai ver algumas coisas aí. Eu coloquei parte por parte aí, e eu coloquei lá embaixo, lá, a regulamentação de visita ao preso, para você saber como que funciona, tá? De repente, eu posso disponibilizar aí para vocês o link para vocês entrarem diretamente lá nesse site, para vocês verem parte por parte desses itens que eu coloquei aí, porque tem coisas que podem ser entregues aos presos, mas tem coisas que não pode ser, mas sempre eu levo em consideração e admoesto as pessoas que vão fazer o trabalho junto comigo, a minha equipe, nunca entregar ao preso diretamente. Existem várias condições de visita dentro de um presídio, amados. Existe aquela visita que você vai fazer ao preso no parlatório, né? Você vai chamar o preso do parlatório e conversar com ele. Existe aquela visita que você vai estar lá dentro, lá, você vai ter um momento com o preso, um banho de sol, por exemplo, conversar com ele lá. Então, existem muitas e muitas ocasiões e momentos de visita, ou uma visita especial para aquele preso ali. Então, assim, eu sugiro e oriento sempre que em cada visitação que você for, né, fazer ali dentro do presídio, sempre passe pelos agentes. É mais seguro, você vai ter mais segurança também para você, e não só isso, né, você vai ter mais respeito com os agentes. Algumas regras aí, né, na questão de visitação. Quem pode visitar ali? Esposa, marido, companheiro, companheira, pai, avó, avô, filhos, netos, né, que sejam maiores de 18 anos, e por aí vai. Uma coisa interessante aí, cada preso ele pode receber só 2 visitas no dia, né? É totalmente diferente a questão da visitação
num presídio é muito diferente de um hospital, é diferente de outras unidades, tá? Dias de visita depende muito, eu não sei se em outros estados acontece da mesma forma, aqui sempre os sábados e domingos, né? Mas o capelão, por ele ser um capelão e ter entrada, olha, é tão sério essa questão da capelania, eu já visitei presídios que um advogado ele não conseguiu entrar e o capelão entrou. E aí? Um doutor não conseguiu entrar e o capelão foi lá e entrou. Então, assim, a força que tem um capelão, né, a moral que tem um capelão é uma coisa interessante. Então, por isso, deve ter muita responsabilidade de fazer o trabalho e não queimar, não banalizar o seu trabalho e nenhum outro lá também banalizar. Vou lembrar vocês que fazer um trabalho dentro de um presídio, dentro de uma escola ou dentro de um hospital, vamos seguir sempre pelo mesmo critério. Como igreja, você visita de um jeito, como capelão, de outro jeito. Existem técnicas, né? Existem procedimentos, modus operantes, que devem ser levados em conta e com muita seriedade. Então, o capelão ele tem uma força muito grande para realizar esses trabalhos, né, principalmente dentro das unidades prisionais, mas ele precisa ter cuidado. Em muitas ocasiões, você vai fazer um trabalho de capelão junto com as outras visitas, até que você adquira realmente confiança e mostre que você realmente está ali capacitado para fazer tal trabalho. Nós já fizemos palestra dentro de presídio, tanto em área feminina como masculina, sobre saúde mental, reunimos os presos tudo num pátio e fizemos no telão para eles. Então, existem muitas e muitas formas de se realizar trabalhos dentro de um presídio, como capelão. Existem momentos que você vai estar seguro e existem momentos que você vai ter que estar de uma forma mais restrita. E aí? Então, assim, é uma coisa incrível, é muito importante, a gente deve lembrar sempre disso aí. Questão de roupas aí, olha, o que pode, né? Calça, blusa com manga, vestidos, né, o saia longa e tal, sempre abaixo do joelho aí. Blusa com manga também dá. Chinelo de borracha sem metais, tipo havaiana, tá? O que não pode, roupa preta ou vermelha, estou falando no caso de Minas Gerais, tá bom? Roupa preta, vermelha ou com estampa camuflada não pode. Bijuterias ou joias, né? Aliança, no caso, pode, né? É até bom mostrar que você é casado ou casada, né? Para não ficar nenhum engraçadinho lá, falando de isso aqui, é complicado, eu já vi cada situação dentro do presídio que vocês não têm ideia. Então, é sempre bom evitar, e o preso, ele é camarada, viu? Eu já vi perfém apaixonar com o preso. É uma coisa interessante. Então, advogados, né? Vice-versa, existem muitas outras coisas aí. Celular, né? Chip, baterias, carregadores, não pode de jeito nenhum. Tem um site aí também, né? Uma cartilha do sistema prisional. Você pode entrar nesse site aí que você vai conseguir esse PDF com toda essa cartilha e com o que pode e o que não pode para você fazer um trabalho bacana dentro dos presídios. Quanto à questão do direito de visita do preso, né, um artigo aí 41 da Lei de Execução Penal, nós vamos ver que é um direito do preso, tá bom? A visita do cônjuge, da companheira, parente, amigo, né? Então, o preso tem esse direito, mas eu digo sempre que nós precisamos ter boa capacidade para poder fazer isso aí. Alguns cuidados que o capelão prisional ele deve tomar, já vou caminhando para o fim aqui, para não, senão a minha hora vai embora aqui. Deve ser tomado os seguintes cuidados no desenvolvimento do trabalho. Olha aí, ó, envolvimento emocional perigosíssimo, envolvimento sentimental perigoso, envolvimento jurídico, envolvimento financeiro, envolvimento com o sistema. Tudo isso é muito perigoso. Quando fala-se de emocional, eu estou falando justamente isso aí. Vai que uma irmã vai lá, faz uma visita e apaixona com o preso. Ou o irmão vai lá, faz e apaixona com a presa, com a detenta lá também, né? Questão sentimental, olha como que deve ser a orientação do trabalho de uma visitação como capelão dentro do presídio. Como igreja também, todos os aspectos funcionam a mesma coisa. Gente, nós precisamos de entender o seguinte, você não está ali como psicólogo. Você não está ali para saber da vida do preso. Você não está ali para acusar o preso. Você não está ali
Nada, nada, nada. O seu objetivo dentro do presídio é pregar. O seu objetivo dentro do presídio é levar uma palavra de Deus para ele. O seu objetivo é cantar louvores, fazer com que ele sinta o louvor ou fazer com que ele receba a palavra de Deus. Você não vai lá dar uma de advogado, você não vai lá dar uma de que pode, que deve, que isso, ou que o sistema falhou, que é injusto com ele, porque ele está ali atrás das grades, ele não fez nada. Nada disso. O trabalho do capelão é levar a palavra. Eu nunca tive diálogo com presos dentro da cadeia. Nem deve ter. Sabe por quê? Porque esse não é o seu trabalho. A menos que você vai lá visitar um preso da sua igreja, né? Ou de um familiar lá da igreja lá que pediu para você, que eu já fiz muitas vezes, de entrar no parlatório lá e conversar com o preso. Conversar com ele, né? Aproveitar e pregar a palavra para ele, levar para ele uma mensagem de esperança, né? Fazer com que ele reflita um pouco também, mas nada além disso aí. Você não é juiz, você não é advogado, você não está ali para isso. Você está ali para fazer um trabalho de evangelismo e levar a palavra para ele, tá bom? O trabalho de capelania prisional, e o capelão ele deve ter como alvo levar a pessoa à conversão ao serviço de Deus, né? Ou a aceitar a Cristo como seu Salvador, converter, né, pelo poder do Espírito Santo, através de quê? Da comunicação do Evangelho. Então, a gente precisa observar os regulamentos do presídio para que você não caia em contradição e em contravenção também. Não devemos nos colocar na posição de juiz nem de advogado dos presos. Somos um arauto de Deus, estamos ali como pregador das boas novas, eu já falei para vocês aqui, e nosso dever ali, o nosso compromisso é compartilhar o amor e o perdão de Deus, indiferentemente do crime que ele tenha cometido, indiferentemente do que ele tenha feito, mostrar para ele que existe perdão e que existe a bênção de Deus. Precisamos reconhecer que a população carcerária é a que tem menos oportunidades, viu? Menos oportunidade de alcançar uma condição de real mudança de vida, de recuperar seu status de cidadão normal, com plenos direitos civis e espirituais. Isso é óbvio, é muito claro, a gente vê isso aí, né? Então, o nosso propósito é o quê? Na medida do possível, levar uma oportunidade real de esperança, né? Uma nova vida através do Evangelho de Jesus Cristo para eles. Quando ele sair de lá, a sociedade vai enxergar ele como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus, uma pessoa transformada, né, que reconheceu o seu crime, reconheceu o que ele fez. Não é porque ele aceitou a Cristo como seu Salvador, que ele se converteu ao Evangelho, que amanhã ele tem um alvará de soltura. Não, ele tem que pagar pela pena dele. Eu conheço pessoas que ficaram 15, 20 anos dentro da cadeia pregando para os outros, certo? Então, assim, não significa que ele se converteu ao Evangelho, mas a tendência, né, e a oportunidade dele é chance mínima de alcançar essa mudança de vida, né? Eu falo para vocês porque eu já vi preso, que você prega para ele o Evangelho o tempo todo, ele aceita e tudo. Aconteceu casos do preso chegar, o dia que ele recebeu o alvará de soltura, ele colocou a Bíblia de lado, agora eu não preciso de você. Nós temos exemplos ao lado nosso aqui, tá? Pessoas que convivem conosco aqui, pessoas que saíram do cárcere, eu já dei terno, eu já dei tanta coisa, já ajudei tanto, e no final das contas a pessoa simplesmente virou as costas para Jesus. Alcançou a liberdade, agora já não precisa mais de Deus. Então, assim, é complicado essa situação, mas nós precisamos crer no poder do Evangelho, nós precisamos crer no poder do Espírito Santo que pode mudar a vida dessas pessoas, né? Então, nosso objetivo aqui é cooperar com o Estado, né, na recuperação desse encarcerado, através desse processo de evangelização, né, desse desenvolvimento espiritual, além do trabalho que já é feito lá na educação, né, na ressocialização, uma formação dele escolar, nós podemos também desenvolver um trabalho espiritual junto com os presos e ajudar o Estado nessa recuperação desse encarcerado. Sabendo que, né, com os encarcerados aí, como eles estão presos, seus familiares também, né, vivem aí nas agruras, e nós precisamos entender a ação da capelania prisional a essas pessoas, buscando
a sua redenção e o seu desenvolvimento espiritual. Aí nós vemos que, ao lado do processo de evangelização e desenvolvimento espiritual, visamos também, dentro das possibilidades, promover ou prover, né, apoio às necessidades de encarcerados e seus familiares. Existem situações aí complexas, né? A pessoa está lá dentro da cadeia, lá, se converteu, tem a família dele lá de fora, precisando de ajuda. Existem crimes e crimes. Nós não podemos condenar a pessoa ou classificá-los da mesma forma, todos eles, porque não são todos iguais. Então, existe um cidadão de bem ali. Hoje, por exemplo, tem uma coisa que leva muitas pessoas para a cadeia: pensão. Não pagou pensão, foi para as grades e fica mesmo, fica preso mesmo, tá? E existem muitas outras situações: o cidadão perde serviço, né, o trabalho dele e outras coisas mais. Então, assim, nós precisamos recordar da palavra que está em Hebreus 13:3, que nós lemos lá no início. Olha o que Tiago disse aqui. Essa palavra é muito interessante. O apóstolo Tiago, ele diz, no capítulo 2, versículo 15 e 16, se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, e aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Em outras palavras, ele poderia dizer, a sua religião ou a sua crença, o que você professa, não vale de nada. Então, Tiago, o apóstolo Tiago, bate muito nessas questões de fé e obra e mostra o dever. Nem sempre é oração, nem sempre é ali uma palavra. Existem situações que a pessoa precisa do material, do físico. Ele precisa para ser abastado ali. Então, nós devemos ter cuidados, né, com os textos bíblicos também a serem usados ali. Não se recomenda pregar numa festa de aniversário um texto de morte de Lázaro, né? Então, nós devemos ter cuidado também para não apontar o dedo ao acusador. Não podemos usar a Bíblia ou Deus como arma ou um juiz implacável contra as pessoas, né, os pecadores. Então, a evangelização nos presídios, ela requer também muito cuidado e sabedoria do cristão. E aí, que texto que você vai usar lá para você falar com o preso? Quais são as palavras que você vai dizer para ele? É um caso sério também, um caso muito bom a se pensar. Por isso que eu disse que não é um trabalho fácil e não é para qualquer pessoa. Que tipo de texto bíblico você pode usar ali? Ou que tipo de palavra que você vai poder falar para um preso? Então tem que ter muito cuidado. Você fala, não, você está aí porque você merece, você fez isso mesmo, você matou, você fez isso, você roubou, não sei o quê, você é um sem vergonha, você está aí, você tem que pagar mesmo. Não é assim, né? Ou muitas outras coisas mais que poderia estar dizendo ali. Eu disse para vocês lá no início, esse trabalho, né, da viagem do prisioneiro, ele é fantástico. Eu incentivo a vocês, eu vou colocar lá os links, né, para vocês. Ao mesmo tempo, esse link aí da viagem do prisioneiro são cursos que ele oferece, tá? A viagem do prisioneiro oferece para as pessoas que querem fazer trabalho dentro dos presídios. Olha, é fantástico, ajuda e muito. Eu trouxe um vídeo para me mostrar para vocês aqui, está em espanhol, mas tem uma legenda embaixo lá. Assistam comigo, por gentileza, tá? E aí, vai ou não vai? Aún la peregrinación más larga debe comenzar allí, donde tú estás. Mi nombre es Tuhoe Bruno Isaac, y hay más de 10 millones de otras personas como tú y como yo en las prisiones del mundo. La primera vez que caí en prisión estaba amargado. Estaba listo para hacer algo aún peor cuando saliera. Yo decía, salgo y voy a devolver estos cuerpos muertos en bolsas. Yo estaba molesto no solo con todo a mi alrededor, sino conmigo mismo. Fui descartado por todos.
con la culpabilidad encima mía de que estaba dejando solo a mi familia. Yo decía, Dios, solo toma mi vida, porque no tengo esperanza. Aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, no temeré ningún mal. Y de la hoja esta se usaba para llenarla de marihuana. Algo me llamó la atención y era el pasaje de la oración. Leer, observar lo que decía ahí, me transporté. Escuché que cuando todo lo demás falla, a Dios todavía le importas. Dios, ¿aún te importo? Si es así, ¿aún me amas? Me entregué. Desde ese momento, soy una persona cambiada. Únete a los prisioneros de todo el mundo en esta peregrinación. Aún en la cárcel, tenemos esa esperanza de que no es el fin de la vida, hay algo más. Te vienen, te abrazan, te dan aquel abrazo rico que yo digo que a veces... Descubre a Jesús, el prisionero. Hemos visto que hay un rayo de esperanza al final del túnel para nosotros. Descubre las palabras de Jesús para ti. Isaías 1:18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro. Aunque hayas matado a alguien, no importa lo que seas, no importa cuán malo eres, ni lo que hayas hecho. La invitación de Dios es, ven, pongamos las cosas en claro. La peregrinación del prisionero comienza ahora. Un curso de 8 semanas dentro de la cárcel, abierto para todos. La peregrinación necesita de su ayuda, necesita de sus oraciones y necesita de su apoyo financiero. La peregrinación no puede comenzar sin el primer paso, así que venga y únase a nosotros. Inscríbase hoy mismo. Sai daqui. Aí. Opa, vamos lá. Pessoal, quero agradecer vocês. Deixa eu interromper aqui. Agradecer a cada um de vocês que ficaram até o fim aqui comigo. E espero ter contribuído um pouco, né, para o trabalho de vocês. Eu quis levar um pouco mais na prática, embora tendo algumas orientações escritas. Me veio uma pergunta aqui de como inicializar esse trabalho dentro dos presídios, né? Como? Qual é o primeiro caminho? Eu sugiro sempre a vocês o seguinte: nos nossos cursos de formações de capelania, nós sempre orientamos o capelão Anderson, o capelão Décio, Paiva, Mateus, todos que estavam lá, capelão Regivânia também, eles devem ter ouvido eu falar no curso de Uberlândia. Eu sempre digo o seguinte: se você vai fazer um trabalho prisional ou vai fazer um trabalho hospitalar ou escolar, a primeira coisa que você deve fazer é pedir um ofício da instituição, para que você não entre ali por si. Você vai estar respaldado por alguém. É lógico que a gente vai lendo e fazendo um perfil da pessoa, de repente a gente até orienta que a pessoa enverede por outro caminho, né? Não, olha, eu vejo que você poderia estar atuando melhor em tal outra área. Mas se a pessoa escolheu, eu quero trabalhar no presídio, vamos fazer uma leitura ali do perfil dessa pessoa, vamos oferecer para ele um ofício, e através desse ofício, aí ele vai poder chegar aonde? No diretor do presídio. Primeira coisa que você deve fazer, eu até oriento nos nossos cursos também, para separar os grupos, esse grupo que quer trabalhar com a área prisional, vamos lá. Então, pega ali, eu até pedi aqui os nossos capelães que nos dessem uma cópia do seu certificado, da sua credencial, para a gente anexar em um só documento e levar para o presídio, ou levar para a escola, levar ali no presídio, conversar com o diretor. Somos capelães IVCS, nós estamos aqui prontos para ajudar, né, em todas as demandas do trabalho, né, da ressocialização, no caso do presídio, trabalho de ressocialização do preso.
queremos ajudar vocês, oferecemos a vocês o suporte também para os funcionários ou mesmo para os familiares dos presos. Nós queremos contribuir com o bem-estar, com a ajuda aí do presídio. Então, o que ele tem que fazer? Primeiro, pega um ofício, desse ofício, ele vai, então, para o diretor do presídio. Lá na direção do presídio, o diretor vai assentar com ele, vai investigar a instituição, é lógico que vai. Eu me lembro a primeira vez que eu pisei dentro de um quartel da Polícia Militar, o P2, de imediato, pegou o telefone e começou a investigar tudo, né, para saber quem que era, onde que era, quem estava ali. Então, isso é muito importante. Você vai ser investigado, é importante ver também, eu até falei com o Noélio me perguntou há poucos dias atrás, com relação também ao trabalho prisional, e a Mariana, aí, eu acho que São José do Rio Preto, uma coisa assim, que me perguntou também, existe algumas proibições também, no caso, para você que vai trabalhar como capelão, tem pessoas que vêm para a capelania, ele vem fazer o trabalho de capelania, mas ele quer aproveitar o momento de capelania para ele visitar uma pessoa que está lá, que é parente dele. Isso não é permitido. O presídio vai ter essa informação, uma vez que você apresentar o seu documento, ele vai saber que tem um parente seu lá dentro. Você não vai poder ter acesso a esse parente, né, para essa visita, né, tão, vamos dizer assim, tão privilegiada. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa aqui bem rapidinho, não sei se tiver mais alguma pergunta aí, a nossa coordenadora, se tiver mais alguma pergunta também, pode ficar à vontade, mas olha o que aconteceu dentro de um presídio de Patinga. Teve uma pessoa que veio fazer capelania prisional, sabe para quê? Para visitar um camarada que matou o filho dele. Olha bem. Só que ele não estava bem intencionado. Não estava bem intencionado. Ele queria fazer uma visita desaforada e vingativa. Meu Deus do céu, um capelão fez isso? Fez. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso também, porque de repente a pessoa vem, você não sabe a intenção. A pessoa veio fazer o curso, veio se tornou um capelão, mas para quê? Então, tem que tomar esses cuidados e, se lá tem um prontuário, vai saber que é um parente seu, ou se tiver algum envolvimento de crime contra alguém da sua família, você acha que o presídio vai te autorizar você fazer essa visita? Não vai. Então, todas essas coisas são importantes levarem em conta, porque, do contrário, você vai ter problema e não vai poder fazer o trabalho. Eu até oriento, não vá. Não vá para que não tenha problema, porque você vai queimar a capelania e queimar os companheiros que poderiam estar fazendo um trabalho bonito lá dentro. Não estou dizendo que isso seja o caso do Noélio, não, tá? O Noélio fez essa pergunta só, ele está ali na tela, ali, olhando e rindo para mim, né? Mas não é por causa dele, não. Estou querendo dizer que pode acontecer situações como aconteceu dentro de Ipatinga, tá bom? Então, eu espero ter contribuído. Se alguém tiver alguma outra pergunta, se eu puder responder. Se eu não puder, eu vou pedir ajuda aos universitários, né? Mas eu fico muito contente de poder estar transmitindo aqui parte, né, de uma experiência que eu já tive, por muitos anos trabalhando também dentro de uma capelania prisional. Eu amo esse trabalho, tá? Eu amo esse trabalho de capelania prisional, gosto muito também. Sei que é uma área, como eu já disse, menos privilegiada, são muito apontados, desacreditados, mas nós não podemos olhar por esse lado, não. Eu conheço o poder de Deus e eu sei que o Senhor pode transformar as pessoas. Muitas pessoas são transformadas pelo Evangelho. E você que está aí, você é um canal de bênção, um canal de transformação para essas pessoas. Se você deixar Deus trabalhar em você, eu tenho certeza que você será muito útil no reino de Deus e será um agente de transformação. E olha, você como capelão, se trabalhar dentro de uma área prisional com vigor, tá? Com amor, eu tenho certeza que você vai contribuir muito com o crescimento dessa unidade prisional. Eu duvido se o diretor não vai abrir as portas para você e para todos os demais da nossa capelania. Deus abençoe vocês. Meu muito obrigado. Tá? Obrigado, nosso secretário nacional. Obrigado pela indicação aí.